E vamos de atualização sobre o 13 Atlas, meus amigos. Temos aqui imagens novas obtidas pelo Gemini North, que fica lá no Havaí, né? Imagens bem legais que eles compartilharam aqui nesse site. E tem aqui algumas informações bem interessantes sobre a evolução desse objeto aqui dentro do Sistema Solar. Então esse vai ser o assunto de hoje. E se você curte o meu trabalho e quer apoiar de alguma forma e não sabe como, é muito fácil, é só deixar um comentário, né? E também deixar um like, que já basta para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, e aí ele espalha para todo esse condado digital. E eu deixo aqui meu mais sincero muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui me apoiando. Vocês são o motor que mantém esse canal vivo. Então vamos lá, gente, tentar entender esse cometa. Vamos começar aqui então com a página onde foi publicado todas essas informações. Vou deixar aqui embaixo na descrição, né? Como sempre faço aqui. Sempre deixo minha fonte visível, de fácil acesso, para que vocês mesmos possam ler a minha fonte e até, de repente, trazer alguma errata que eu cometer, né? Então é sempre importante deixar as fontes na descrição. Mas o que eles estão falando? Aqui a imagem, uma das imagens, né? O que eles estão falando aqui? Ó, novas imagens feitas pelo telescópio Gemini North no Havaí mostraram que o cometa 13 Atlas, um raro visitante vindo de fora do nosso sistema solar, agora apresenta um leve brilho esverdeado. As imagens foram captadas no dia 26 de novembro de 2025, logo após o cometa reaparecer no céu depois de passar atrás do Sol. Né? Então essas imagens foram captadas no dia 26, né, de novembro, aí foram processadas e tudo mais, e agora está sendo publicada ali no site do Gemini North. Então ele está aí no registro dele esverdeado. E tem outra imagem aqui, ó. Essa imagem já com uma cara mais de cometa. Bom, aí eles falam aqui, ó, que essas observações fizeram parte de um projeto especial um projeto especial de divulgação científica chamado de Acompanhe os Cientistas, que permite que estudantes e o público acompanhem ao vivo o trabalho dos astrônomos usando telescópios de ponta. Então é bem interessante isso, porque o que faz a conspiração, as fake news propagarem? Isso dentro do segmento de ciência. É a falta de acesso ao trabalho dos cientistas. As pessoas não têm noção de como são feitas a coleta desses dados, como eles são interpretados, como são feitas os artigos científicos, como é que funcionam os embargos, porque existe um distanciamento do público geral dos cientistas, do processo científico. E aí, por conta da falta dessa informação, a pessoa que tem dúvidas vai buscar onde, às vezes, as informações estão fidedignas com os fatos. Né? Às vezes é um tipo de conteúdo mais facilitado, que não leva muito a sério o que está nos artigos. Às vezes a pessoa só quer viralizar, e aí a pessoa se informa no lugar errado. E aí começa a questionar, né, as instituições que fazem a coleta de ciência, da ciência espacial no caso. Então eu acho que o que gera esse ruído é o distanciamento do público da ciência, do processo científico. Aí cabe aos divulgadores científicos, e aí eu me coloco aqui no meio, mostrar para vocês como é que é feito a coleta, a análise, como é que funcionam os embargos, porque é só assim para a gente afastar esse fantasma aí da conspiração. Mas vamos lá então prosseguir aqui com as informações. Eles vão explicando aqui que o brilho esverdeado acontece porque, ao se aproximar do Sol, o cometa aquece e libera gases. Um dos gases que eles estão falando aqui é o carbono diatômico, o C2, que emite luz verde, algo que é bem comum em cometas, aliás. Em observações anteriores feitas lá no Chile, o 13 Atlas parecia mais avermelhado, mostrando que sua aparência muda conforme a atividade química. Eu fui buscar a imagem que eles estão se referindo aqui, é essa, que está mais avermelhado. Então, dependendo aí da atividade química, aquecendo os componentes químicos, esfriando esses componentes químicos, a cor do 13 Atlas vai mudando como se fosse um farol espacial. Um semáforo, no caso. Bom, a imagem final, que é essa aqui, combina várias cores, azul, verde, laranja e vermelho. O cometa fica parado no centro, né? Aqui, ó, esse ponto é um núcleo, ele está parado no centro, enquanto as estrelas ao fundo aparecem em movimento. Enquanto as estrelas ao fundo aparecem como riscos coloridos. Vou dar um zoom aqui. Opa! Aqui, ó. Isso aqui são as estrelas. Ó, parece um risco, né? Por que isso acontece? O 13 Atlas não, ó. Tá aqui o núcleo dele, o coma, né? A nuvem de gases, gelo e partículas. E aqui estão as estrelas. Por que elas ficam desse jeito? Isso aqui, gente, é por conta do movimento relativo do 13 Atlas em relação às estrelas.
E como a imagem foi feita com exposição, então, como o telescópio está acompanhando o 13 Atlas, o movimento dele, as estrelas ficam parecendo um risco por conta da exposição. As estrelas estão paradas, então elas ficam tipo um risco, né? Enquanto o telescópio está acompanhando o movimento do cometa. Então isso aqui é por conta da exposição. Tá aí, ó, a imagem. Aí ele segue dizendo aqui que os cientistas ainda não sabem exatamente como o cometa vai se comportar agora que ele está se afastando do Sol e começando a esfriar. Alguns cometas reagem com atraso ao calor, podendo liberar novos gases ou até mesmo sofrer pequenas explosões. Por isso, o Gemini continuará monitorando o 13 Atlas para acompanhar possíveis mudanças. Então eles vão continuar acompanhando aí o 13 Atlas. Aí eles falam que além do valor científico, o projeto destaca a importância de abrir a ciência ao público, mostrando como os dados são coletados e analisados, e ajudando a inspirar futuras gerações a se interessarem pelo universo. Tá, é o que eu estava falando, né? Você abrir as portas dos laboratórios para o público é muito benéfico no sentido de mostrar como a ciência é feita. Tem um pau no meu OBS aqui. Então, que ele está falando, a teoria da conspiração só ganha força quando os cientistas param de se comunicar com a população. Um exemplo, Terra plana. Muitas pessoas tinham a dúvida da Terra plana porque olhavam para o horizonte e não viam curvatura da Terra. Então eles falavam, por que eu não vejo curvatura? E nas imagens, nos filmes a gente vê a Terra redonda. E aí eles iam perguntar para professores, para cientistas, né, pessoas mais estudadas. E às vezes a pergunta é tão óbvia, ou soa tão óbvia, ou tão tola para a pessoa, né, que tem ali a detentora da informação, que ela caçoa, que ela não quer responder, que ela tira a onda da pessoa. Que pergunta idiota, em pleno século XXI, fazer uma pergunta dessa. E aí a pessoa fica frustrada e vai buscar informações em locais, digamos assim, alternativos. Né? E aí, às vezes, aquela pessoa que traz a informação alternativa, que não tem verificação, não é baseado em ciência nem nada, às vezes a pessoa fala do jeito muito mais amigável, de um jeito muito mais simples, de fácil assimilação, aí a pessoa abraça. E aí, depois que ela abraça isso, e ela vê, e ela começa a pensar que, nossa, essa informação é uma informação privilegiada que eu estou tendo aqui, e que a grande mídia esconde. Aí o que acontece? A pessoa abraça essa informação com paixão. Ela fica com muita paixão, ela está tendo uma informação ali que ela julga ser exclusiva para as pessoas que buscam a informação de verdade. E aí pronto, a gente cria aí uma conspiração maluca por conta de que os cientistas não dialogam com as pessoas, com o público. Então é importante abrir as portas, mostrar como é que é coletados os dados, as imagens, mostrar para o público como é feito o processamento das imagens, porque você aproxima do processo científico, as pessoas do processo científico. Então isso é muito importante, é o trabalho do divulgador científico, dos cientistas que tem ali o dom da comunicação. Né? Então é muito importante. E no caso do 13 Atlas aconteceu isso, as pessoas não tinham noção de como são feitas a coleta das imagens. No caso do James Webb, as pessoas ficaram com uma expectativa lá em cima, né? Como seriam as imagens que o James Webb teria feito do 13 Atlas. Essa é aquela imagem pixelada, né? Que parecia um gráfico do Atari. E aí as pessoas ficaram, o que é isso? O James Webb, bilhões de dólares para construir e fazer uma imagem porca dessa? Não é que é imagem porca. O instrumento que foi utilizado ali era para analisar o espectro do 13 Atlas e não uma imagem bonita para você colocar na capa do seu celular. O espectro é a composição química, né, daquele objeto, que para os cientistas é muito importante, ainda mais falando do 13 Atlas, a gente quer entender de onde ele veio e qual é a composição química que ele tem. Então a gente usa o espectro. Então o espectro são dados brutos de ciência, não é uma imagem bonita do 13 Atlas, é dados brutos que os cientistas entendem muito bem. Mas para um leigo que não tem conhecimento do processo científico, aquela imagem parece tosca. Vocês entendem? Teve as imagens do 13 Atlas captadas lá nas sondas de Marte. Aquelas imagens foram captadas por sondas que não tinham telescópios, tinham câmeras fotográficas. Então elas não conseguiam buscar o 13 Atlas, dar aquele zoom, buscar ele. Eram câmeras que não tinham ali a propriedade de um telescópio. Só que a imagem veio, todo mundo achou feio. Realmente, comparando com as imagens que saíram anteriormente, ela não era muito bonita. A do Hubble era muito melhor. Né? Só que as pessoas não entendem, ou não sabem, na verdade, que aquela câmera que foi usada não é um telescópio. Então é importante, o trabalho de divulgação científica é fazer essa ponte do processo científico com a população. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui então com esse vídeo. Quando tiver novas informações sobre o 13 Atlas eu trago para vocês. E lembrando, tá rolando lá a promoção de Natal da Insider.
né? É imperdível. O meu cupom Schwarzer vai te dar 30%, até 30% de desconto, porque o meu cupom será somado com as promoções que estão lá no site, né? E ainda tem 20% de cashback, ou seja, quando você comprar lá na Insider, você vai ter todos esses descontos que eu falei. E finalizando a compra, você vai ganhar um 20% de cashback para quando você for fazer uma outra compra no futuro, você já tem ali guardado 20% de desconto. Então, olha, vale muito a pena. Vai lá, ainda dá tempo de você comprar seu presente de Natal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!